E aí, pessoal, começando aqui a resenha do capítulo 221 do mangá de Jujutsu Kaisen, chamado Venceria ou Perderia. Enquanto o Yuji e o comediante estão ali estendendo o paninho, colocando a caixa, né, dos fundos da prisão, a Anja tá ali também. É tudo que eles precisam. Até tinha esquecido, velho, que é tudo que eles precisam. Eu tava achando que o Yuji, sei lá, engolia a caixa pro Gojo e pro corpo dele. Tinha gente achando isso. Mas tudo que eles precisam tá ali. É a caixa e a Anja. Não precisa de mais nada além disso. Então, o anjo, né, no corpo da Hana pergunta: peraí, vocês vão liberar o selo do Gojo aqui? Não, por quê? Isso é ruim? Aí o comediante: não aqui não é um bom lugar pra uma recepção. Tem alguns origamis aí, pra gente juntar, fazer uma corrente, uma faixa assim, bem-vindo de volta e tal. E a Anja: não, cara, não é isso não. Dizem que o tempo lá não passa da mesma forma, não é? Em outras palavras, ninguém falece de fome ou de velhice dentro desse reino da prisão. A única forma de empacotar é se auto-empacotando. E aí o Hakari sugere: quem sabe, talvez possa ser usado como uma máquina do tempo. Ele não tem nada a ver com a situação. Não é assim que funciona, caramba. Como o tempo lá não passa da mesma forma, não sabemos o que o Gojo sentiu durante esses últimos 19 dias desde o Halloween. Pra ele pode ser que tenha se passado 1 segundo ou 100 anos, né? Pode ter brincado um pouco com a percepção dele temporal. O pessoal não entende, aí o anjo tem que... O que me preocupa é o estado mental dele. Ele é o maior feiticeiro de todos os tempos, não é? E ele chega ali na hora, ela entendeu. Se ele estiver confuso quando eles libertarem ele, né? Se ele não estiver bem mentalmente, talvez libertar ele num espaço tão pequeno, né? Ele pode achar que não saiu da caixa, ou que foi o inimigo, ou alguma coisa assim, e pode ser perigoso, né? Aí eles imaginam um Gojo gigante, né? Como se ele fosse um monstrão fazendo estrago na cidade. Eles concordam, o cara é poderoso demais. A última coisa que eles precisam é que o Gojo saia do controle, né? Então eles vão para um campo, uma mina, né? Um local ali onde tem toda uma construção, né? Uma mina ali, escavação e tal. Fica em Kiroko Saitama, 4º campo de treinamento do colégio de Jujutsu. Ou seja, o lugar nem deve ser usado mais como mina, não deve tirar nada dali, né? É só mesmo um local meio abandonado pra eles fazerem essas desgraças, né? Treinar e tal. Aí eles colocam ali o pano com a caixa, todos eles ficam escondidos, né? Escondidos atrás de barricadas, essas coisas. Tá lá o maluco com um megafone, e a Anja tá voando no céu, acima da caixa, né? Ela prepara ali o poder dela, só com a mão esquerda. Ela ainda consegue usar as técnicas de boa. Aí, salmão, que é o sinal pra ela atacar. Então ela usa a técnica dela, a mesma coisa que ela usou em cima do Megumi quando ele estava possuído, a escada de Jacó. Desce o Holly de Final Fantasy, né, um facho de luz gigantesco, todo mundo escondido ali, fica bobo com aquele poder. Aí ele só tá na cadeirinha de óculos escuro e sobe poeira, né? O ataque, o Kamehameha de luz atinge ali a caixa. E o pessoal nem espera a poeira baixar e já sai correndo. Gojo, sei, cadê você? Você tá aí no meio e tal. Só que quando ele chega onde a caixa deveria estar, o ataque pulverizou o pano que tava ali. Só que a caixa também sumiu. Só ficou um negócio ali mostrando o ponto de impacto, né, da técnica. E ninguém entende. Ele sumiu? Eles começam a achar que ele desapareceu junto com o reino da prisão, que o sujeito foi pulverizado. A Hana se sente culpada. É minha culpa? É minha, será? E todo mundo fica meio assim. Aí o comediante: e assim nasce uma nova trivia do universo. No caso aqui, o original deve ser haiku, né? É aquele poema japonês com realmente três ditos assim, tipo 3 linhas, né? Pequeno, curto. Com certeza é isso, porque tem aqui o poema: o fundo do reino da prisão desaparece com Gojo Satoru ao ser atingido pelo feitiço do anjo. Mano, eles consideram isso um poema, né? Mas enfim, ele só tá citando o que aconteceu, como se fosse algo muito profundo, mostra o universo. E a Hana fica com: nossa, o Gojo era uma pessoa pecadora, não era? Por isso que ele desapareceu na nossa luz. Não é minha culpa, né? E todo mundo: ih, caramba, lascou. Realmente, ele era meio, né? Ele era meio esquisito. Tá muito comédia, velho. É claro que não aconteceu nada. Tá muito tom de comédia isso aqui. E de repente um terremoto muito forte. Todos eles sentem. Aí eles acham que não pode ser coincidência, né? Algo aconteceu. Se funcionou ou não sabe. Mas algo aconteceu. Tá reagindo. Aí mostra uma fossa no fundo do oceano, né? E tá lá, o Kenjaku, ele não tá na fossa, tá? Mostrou a fossa, a imagem, e o Kenjaku explicando: eu coloquei o reino da prisão sendo guardado por uma maldição que age como um sensor, né? Que ia me avisar quando isso acontecesse. No lugar mais profundo possível, com uma zona de subducção, na fossa do Japão a 8.000 metros de profundidade. Ou seja, é exatamente isso. Ele pegou uma fossa que se encontra ali no Japão, né? Onde tem uma fenda enorme, bem onde as placas tectônicas se encontram, né? Isso que é uma zona de subducção. Eu
nem sabia desse nome. Mas é isso, foi exatamente o que eu pensei. A 8.000 metros de profundidade, uma pressão enorme, né? Ele dobrei e redobrei os cuidados com este selo. Mano, é pro cara... Ele fez isso pro camarada, quando ele saísse do selo, né? É pra dar ruim mesmo, né? É pra ele sair já com a pressão, com o espírito em cima dele, um monte de coisa. E ele tá lá, afinal, eu já sabia que o fundo tava na posse do Tengen. Então, mesmo se o selo fosse quebrado, eu ainda conseguiria te presuntar. E o Gojo tá ali na frente dele, ele já saiu da parada. Aí ele falou, mesmo assim você, hein? A roupa toda rasgada. Ele tá intacto, a roupa toda rasgada, o cabelo bagunçado, mas vivaço, né? Claro, o maluco sem pena nenhuma, já sem a bandana, né? Sem nada, com aqueles olhos brilhantes, seduzentes lá, né? Que usa energia infinita. E o Kenjaku tenta ganhar tempo. E aí, quanto tempo, hein? Você dormiu bem? Só que o Gojo manda, não seria bom você escolher melhor essas suas últimas palavras? Já que você tá à beira do empacotamento, tipo, irmão, vou te deitar aqui agora. Eu vou te deitar agora, bro. Então, reação. Tem movimentos rápidos aqui, a gente vê as mãos do Gojo, vê o Kenjaku, movimento e um clarão, um impacto de poderes parece. As coisas voam, o Kenjaku tem que se agachar ali, né, para manter a postura, para não voar longe, e ele sorri. Basicamente, quando o Gojo foi atacar o Kenjaku, ele foi interceptado por alguém. E é o Sukuna, né? No caso, o Sukuna no corpo do Megumi. O Gojo até fala ali, eu fiquei um tempo sem te ver, mas você mudou, hein, Megumi? Claro que ele sabe o que aconteceu, né? E o Sukuna já chega dizendo, você se lembra? Ele falou pro Gojo, né, antes, quando eu assumir o corpo do moleque, você será o primeiro que eu vou presuntar. E os dois caem no chão ali de volta, né? E ele ri dizendo, bom, eu acabei entrando no corpo desse outro moleque, mas ainda assim eu vou te presuntar. A Uraume tá na cola dele, né? E o Gojo já provoca o Sukuna, né? O cara que fugiu do Yuji com o rabo entre as pernas, agora tá se achando fodão, mas que otário, hein? E a menina fica fula na hora, a Uraume, nossa, velho, estoura uma veiazinha na cara dela bem na hora, hein? Então ele aproveita, não sei se ele viu uma abertura nisso, ou se não faz diferença, se ela tá prestando atenção ou não, né? Porque ele é muito mais poderoso que ela. Mas o Gojo avança metendo-lhe um porradaço na boca do estômago da Uraume. Ele mete um socão nela e ela cospe fluidos vitais e voa longe nos escombros ali na parede. Ele manda, vai se fuder, quem é você, minha filha? Quem é você? Não entendi se ela avançou, né? Porque ela avançou pra cima da Yorozu quando ela, né, abraçou os Sukuna. Ele insultou os Sukuna daquele jeito, então ela ficou fula. Eu acho que eu entendi que ela veio pra cima dele. Não foi ele que avançou, não. Ela veio pra cima dele, provavelmente pra atacá-lo, e ele respondeu com um socão na boca do estômago dela, né? Que mandou ela longe, ela não tá no nível dos camaradas ali. Então o Kenjaku ele se aproxima e fala, não, peraí, Sukuna, trata de manter a nossa promessa antes de lutar com ele. Aí o Gojo debocha da situação. Sukuna-sama, agora você é cachorrinha desse velho remendado. Tá sacaneando o Sukuna, né? Tipo, o maluco cobrando o favor do Sukuna, ele aproveitou pra tentar alugar um triplex na cabeça do Sukuna com isso, né? Você é cachorrinha desse sujeito agora? Mas dentro da cabeça dele ele pensa, bom, eu também tenho uma coisa que eu quero fazer antes da luta com Sukuna. Embora eu tenha vindo sepultar o corpo do Suguru, já imaginava que tivesse alguma ligação entre esses dois, mas não achei que o Sukuna fosse tão próximo desse Suguru. Mas que droga, velho. Eu acho que ele não imaginava que ele tinha uma ligação com o Kenjaku, né? Que eles já estavam próximos, mantendo contato, né? Tem negocinhos e tal. Ele não esperava ver os dois ali juntos, né? Isso acaba um pouco com os planos dele. Os caras são fortes. E o Sukuna, ele se lembra, né, da Yorozu dizendo, uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. E seria eu quem vai te ensinar o amor. Então o Sukuna, ele concorda com o que o Kenjaku falou. Ele fala, tudo bem então. Tipo, tem algo que eu tenho que fazer antes, né? O Gojo pergunta, então, que dia é hoje? Aí ele fala, 19 de novembro. Aí ele, bom, então via dia 24, nossa, dia 24 de dezembro, tá bom. Aí o Kenjaku, que engraçado, você é o último romântico? É nojento pensar que marcamos algo pra fazermos juntos no dia 24. E ele fala, não há necessidade de haver 2 aniversários de falecimento. Ele não tá nem aí, né? Aí o Kenjaku tá ficando fula. Você acha mesmo que você vai ganhar? E o Gojo só ri. Ele se lembra, no começo de Jujutsu Kaisen, quando o Yuji pergunta, tá, então entre ele e você, quem é mais forte, sensei? Aí ele, boa pergunta. Se o Sukuna recuperasse todo o seu poder, daria um cansaço. Então o Yuji pergunta, você perderia? E a resposta, né, vem do mesmo jeito que ele deu pro Yuji, né, naquela época. Ele fala ali pro Kenjaku, eu vou vencer, com o olhar de alfa, ele tem esses olhos, né, prateados, brilhantes de alfa aqui.
Um alfa, na minha opinião, com traços muito femininos, mas enfim. Ainda é o alfa supremo aqui, né, do mundo de Jujutsu. E aqui eu vou pedir o seu like, se você curtiu essa resenha, se você gosta de Jujutsu Kaisen, quer que eu continue trazendo, deixa aquela força, compartilha com seus amigos que também curtem. E mano, eu tinha esquecido completamente que eles precisavam desses dois fatores, né, pra poder reaver, que eles tinham ido lá no depósito lá, exatamente pra pegar a caixa, né. Eu tinha esquecido dessa parada toda, velho. Foi tanto acontecimento, tanta zebra, vai e volta, e precisavam do anjo, né, pra cancelar o efeito também. E é isso. Num caso aqui, eles conseguiram liberar, né, o selo do Gojo, só que eles acharam que ele ia sair pelo cubo deles, né? Eles acharam que ia sair pelo selo dos fundos, mas não foi. Ele saiu pela caixa original mesmo, a caixa que tava com Kenjaku. Mas ele já tinha metido a caixa lá na fossa, lá no fundo do oceano, a pressão absurda entre duas placas tectônicas, o caramba. E ainda foi um monstro lá, né, de guarda e tal, mas não deu certo. O maluco, mesmo assim, ele sai de lá, né, sozinho e acabou-se. Agora ele tá pronto pro pau ali. E no caso aqui, ele não queria lutar agora, né? Ele tá esperando os Sukuna fazer o que eles combinaram, então eles... vamos marcar pra outro dia isso aí? Dia 24 de dezembro, então. Te dou uns dias aí. Aí tá tranquilo. Então o Gojo provavelmente vai voltar, vai ver o pessoal, vai descansar, vai conversar. E, assim, eu não vejo o Gojo levando eles pra luta, né? Pra hora do combate. Eu não vejo o Gojo deixando isso acontecer. Então, eu acho que eles vão de vontade própria. Porque, não, o Gojo não vai resolver tudo. Ele não vai chegar lá, resolver com os dois ali, né? E acaba a história. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se o Gojo for falecer nessa história mesmo, é agora que acontece. Se ele não falecer, pelo menos ferido, né, mortalmente ele vai ser. Porque selado ele já foi. Ficou em boa parte da história selado e tal, né? Não dá problema pros mocinhos. Então, se a autora quiser fazer diferente, quiser deixar o personagem mais poderoso vivo até o final, ela, né, vai ter que inventar alguma coisa pra essa luta. Ela tá inventando coisa até agora, acho que ela consegue inventar algo pra agora também, né? Porque vai ser eles, velho. Tem que ser os personagens principais. Cadê a Nobara? Mostrou a Nobara, ela foi curada. O que aconteceu? Eles têm que voltar pra escola. Eu tô mais curioso pra saber o que aconteceu com essa garota. Tem que ter. Vai entrar num arco final, né? Já foi dito. E a partir desse arco, inclusive vai ter 2 semanas, quando eu tô fazendo essa resenha, vai ter 2 semanas de break aí. Acredito que a autora vai pensar, né, no que ela quer fazer, porque tem que bolar alguma coisa. O Gojo sozinho resolver essa parada aí é muito anticlímax. Na minha cabeça é o que deveria ser, né? De acordo com que a história foi contada, ele é o personagem mais sinistro, ele é o deus aqui, né, do mundo dos feiticeiros. Então seria assim, eles lutariam, uma luta difícil e o Gojo venceria. Mas eu não acho que vai ser, né? Na história precisa que um deles faça alguma coisa. Provavelmente o Yuji, né? Afinal de contas, tem alguns reveses aí, né? Tudo que o Kenjaku quer fazer, que ele quer preparar para poder se fundir ao Tengen e formar um monstro sinistro, gigantesco, tá indo conforme planejado. Ele não planejava que o Gojo voltasse, né? Mas tá indo aí. E tem também a arma dos Sukuna. Até agora não mostrou o que é. E nesse exato momento ele se lembrou da Yorozu, né? Ele se lembrou dela ali. Então pode ter algo acontecendo. Pode ser, né, que eles se fundam, pode ser que formem um monstrão. Não sei. Eu acho que vai acontecer coisa fora do que o Gojo prevê. Ele tá contando que o Sukuna vai estar com poder total, talvez, né? Ele acredita que pode vencer o Sukuna com poder total, mas é só isso, entre muitas aspas. Ele só vai estar com poder total, ele não vai ter nada mais que isso. Mas ele já tem uma arma aí que não mostrou o que é, e ainda tem um plano, né? O jogo da migração que tá rolando ainda, o bagulho ainda tá funfando. Ainda tem gente lá pros malucos sentar a porrada, né? Eles falecerem até o talo. Comenta aí o que você acha que vai acontecer, né? Não sobrou mais muitos arcos, mas muitas histórias paralelas para serem contadas, né? O negócio tá fechando redondinho até o final, vai entrar no arco final já. Então fala aí o que você vê acontecendo, né? E daqui a pouco vai estar aparecendo para você o card com o capítulo 220. Eu tô narrando desde que eles estavam prontos, né? Para libertar o Gojo, você pode conferir. Assim que tiver saído, vai ter o card com o capítulo 222 pra gente continuar acompanhando. Tem também o card para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que eu lançar um capítulo novo de Jujutsu Kaisen, você vai ficar sabendo na hora. É isso aí, até a próxima.